Para começo de conversa, esse vídeo é desnecessário, né? Ele é um erro. Ele não deveria existir. Mas estamos numa condição, uma existência humana que precisa, infelizmente. Que precisamos, ainda infelizmente, fazer esse vídeo pra vocês. conversar sobre isso. Então, presta atenção, a gente tem que ter uma conversa muito séria com vocês agora. A gente recebe muita mensagem no nosso perfil, no nosso Instagram, aqui no YouTube, de gente perguntando como que se assume pros pais, pra família, que dica que a gente pode dar, como a gente pode ajudar. Como se assumir, Sim, a gente teve a nossa experiência, inclusive vamos deixar nos cards. Aqui nos cards. Roupa. Vamos deixar aqui como que a gente se assumiu pra nossa família, mas vamos responder essa pergunta de uma maneira mais geral, porque lá a gente relata a nossa experiência, né? Como que foi. A nossa experiência foi bem diferente, a minha foi de um jeito, a do Rafa foi de outro jeito. Isso que o Matheus falou já serve como base pra primeira lição que a gente vai falar aqui. A primeira coisa é que não existe receita sobre isso, não existe manual sobre isso, porque cada experiência é única e é totalmente diferente uma da outra. Você pode se inspirar em uma coisa, você pode se inspirar em outra, mas se você tá pensando em como se assumir, é legal assim, olhar vídeos, ouvir pessoas que já se assumiram, mas saber que a sua história e a sua experiência de se assumir provavelmente vai ser completamente diferente da do outro, porque são seres humanos complexos que acompanham as famílias, os amigos, você mesmo, e isso muda muito. Então isso já é legal você já saber, tá? Então, por mais que eu veja vídeos, não vai ser igual. Não vai ser igual. Essa é a primeira coisa. Partindo disso, entramos na segunda coisa que a gente precisa saber, e precisa ser muito sincero, por mais que doa, a gente precisa conhecer bem o meio que a gente vive. A família, como que é a família, como são os amigos próximos, porque é pra eles que você vai contar, né? Pra eles serão os primeiros que você vai falar sobre sua sexualidade. Então você tem que ver realmente como que você tá inserido nesse meio, como que eles são. Porque, infelizmente, temos que falar sobre isso, gente. Assim, eu e o Matheus fomos privilegiados. A nossa história, ela é muito, infelizmente... É rara, né? Rara, porque a nossa família aceitou bem. Mas a gente vê várias notícias aí, mundo afora, de pais que agridem os filhos. Que expulsam de casa, que violentam, que inclusive matam os próprios filhos. Então, é muito importante que a gente saiba, talvez essa seja a dica mais importante do vídeo inteiro, gente, que é assim, cuide da sua integridade, da sua saúde mental, não permita que nada de mal aconteça com você. Se você tá num ambiente de amigos, de familiares que são homofóbicos, que são agressivos, violentos, que tem um laço afetivo às vezes muito fraco, não é ideal você chegar, de repente, se assumir. Porque você precisa, acima de tudo, cuidar de si. Acima de tudo, você precisa se proteger. A gente precisa se proteger. O Brasil é um dos países que mais matam LGBTs no mundo. Então, assim, tomem muito cuidado. O nosso receio, quando alguém vem falar com a gente, ou de fazer esse vídeo, tipo, como se assumir? É dar aquela receitinha, porque não existe receita de se assumir e todo mundo vai lá segue aquilo, só que assim, cada realidade é totalmente diferente da do outro. E é importante, o que eu falei que é importante ser sincero nessa pergunta? Porque é difícil a gente aceitar. Talvez os nossos pais agridam a gente por nós sermos gays, que talvez eles, sei lá, possam até matar, como já tem histórias que a gente já leu várias vezes, inclusive, nesse mundo aí. Então a gente tem que saber disso, se apropriar disso. Se você percebe que é muito agressivo, se você percebe que é muito arriscado, não é o momento, não é o ideal. Então a gente tem duas possibilidades. A primeira é, como que a gente descobre, como que a gente pode descobrir se os nossos pais são assim, agressivos? Você pode tentar sondar. Então, por exemplo, fala de alguma cena gay que tá tendo nas novelas, de algum filme, ou fala de alguém que você conhece que é assumidamente gay, tenta descobrir o que eles acham. Pergunta, fala, nossa, e se tivesse na nossa família? Tenta sondar muito sutilmente, porque daí você já descobre. O segredo é plantar uma sementinha. Planta uma sementinha no coração dos seus pais ou dos seus amigos, familiares, pra descobrir como eles vão reagir. Sim. Fala de um amigo, fala de um parente. E aí você vê, né? Tem um rapaz que inclusive acompanha a gente aqui no canal, que veio falar comigo no direct. E a gente conversou bastante sobre isso. E ele falava dessa dificuldade dele de se assumir e tudo mais. E eu dei essa mesma dica que eu tô dando pra vocês agora. Pra ele buscar, de repente, um apoio, alguém que possa apoiar. E ele tinha uma tia que ficou super aberta quando ele deu essa sondada. A tia também se mostrou disposta. E ele conseguiu conversar com ela. Então isso já é bom, porque você tem alguém conhecido que te ama e que vai te proteger apesar de tudo, né? E então isso é muito bacana. Então a primeira via é essa, a gente pode sondar e tentar descobrir. Aos poucos, gente. Às vezes a gente fica tão desesperado e quer fazer tudo com pressa e quer que a pessoa aceita. Como aos poucos, entendeu? Pra você dar um tempo pra você, mas também dar um tempo pras pessoas. Por mais que isso não é o ideal, e a gente concorda com isso, a gente precisa se cuidar. O segundo caminho é tipo assim,
não, realmente, já sondei minha família, ou eles já deixam muito claro que eles não aceitam, tenho medo do que pode acontecer, tá, então, o que a gente acaba indicando é, busca sua independência. Sim, espera você ser independente financeiro, e você conseguir morar sozinho, ou morar com um amigo, que você não vai depender mais daquela família pra te ajudar, pra te apoiar, não precisa estar do seu lado mais. Às vezes, até entra num processo de nem precisar se assumir, assim, vive a sua vida, porque aí ficou maior de idade, vai estudar, arruma um emprego, vive a sua vida, de repente, um pouco mais escondido, digamos assim, pra não... Porque entenda, gente, tudo isso que a gente tá falando é o medo de que algo aconteça com alguém que se assume por uma pessoa muito agressiva, com um familiar muito louco, entendeu? Manda você morar na rua. Existem casas de acolhimento, inclusive, em São Paulo, de LGBTs que são expulsos de casa, porque é muito bad, é muito foda, sabe? Então, assim, o quanto eu acho que a gente puder nos proteger disso, é bacana, é legal. Procurar sua independência, arruma um trabalho. No dia, porque pensa, você tem um trabalho, você tem a sua casa, você tá conseguindo ali viver. Manda você pra fora de casa, não muda nada, porque você já tá na sua casa, né? Ninguém mudou nada. Então é muito legal a gente se cuidar disso. Principalmente não só a agressão física a gente tá falando, né? Mas tem muito abuso afetivo também, emocional. Tem chantagem gente que fala emocional. Que é uma fase. Gente, a gente fala que tá possuído pelo demônio, que vai te libertar. Tem amigo meu que a mãe falou isso, inclusive. Falou que você tava possuído pelo demônio. E aí tentou fazer um exorcismo nele. É muito pesado. É muito pesado. Primeiro, então, a gente já entendeu que não tem receita. Cada história é uma história. Em segundo lugar, o que a gente vai pensar é a gente vai se proteger. E analisar o meio que você vive. Vai ver o meio que você vive, sonda os familiares, sonda os amigos, acha um apoio emocional. Se tem alguém na sua família que você percebe que é mais aberto, que você tem um vínculo afetivo muito forte, que é tranquilo, conversa aos poucos com essa pessoa, em particular, no privado. Se você percebe que a sua família é muito agressiva, que tem uma chance de acontecer alguma coisa muito pesada, se proteja, tá? Toma cuidado com isso, vai vivendo a sua vida, busca a sua independência e as coisas vão acontecendo naturalmente. Certo? Agora, se você sondou a sua família e viu que eles estão abertos, que eles respeitam, aí já fica mais fácil. Aí fica mais fácil. E aí o processo é você... A gente fala mais fácil, mas mesmo assim é difícil. Mas o processo é você tomar a coragem para dar um passo à frente. Sim. Isso é a pior parte de todas. Que é a hora que você senta e fala, então, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans. Isso... Ai, nossa, eu lembro até Sim. Tem que respirar aí, né? Tem que respirar aí. Então, mas assim, eu acho que tem que ir aos poucos mesmo assim. Né? Aos poucos. Eu acho qual que é o primeiro passo, tá? Isso eu vou falar da minha experiência, que eu percebi que na minha casa minha mãe era mais aberta. A família toda era aberta, né? Mas quando eu sondei a minha mãe primeiro, eu percebi que tava tranquilo. Que foi isso que eu fiz. A gente comentou de alguém que tinha se assumido gay na cidade. E ela falou, mas o que importa é ser feliz. Eu falei, legal. Fui pegando um gancho aqui, sentei e falei, mãe, então, eu preciso contar um negócio pra você. Não tem muito jeito de falar, gente. É só chegar e falar, eu sou gay. Foi isso. Mas é difícil falar, que às vezes falar, tipo, eu sou gay. A pessoa, talvez, ela não consegue se assumir pra ela. Tipo, eu não consegui, na época que eu contei pros meus pais, eu não conseguia falar pra mim, tipo, olhar no espelho e falar, tipo, eu sou gay. Então eu falei pra minha mãe, tipo, eu gosto de um cara. Não, tudo bem. Sim. N formas de falar. Mas não, eu tô falando do meu caso, é outra. Pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu sou gay, mas eu não quero ser. Eu tô fazendo análise e eu quero mudar isso. E ela foi maravilhosa, né? Que ela falou assim, pelo amor de Deus, tem nada de errado, tá tudo bem. Mas aí cada um tem uma fase, é isso, uma experiência, mas o que eu fiz nesse dia que eu contei com a minha mãe e que o Matheus falou com a mãe dele também. Foi num espaço privado, silencioso, não tava no meio de multidão, assim, que fica bagunça, que você pode conversar com calma. Uma coisa que a gente fala, não falem por impulso. Tá numa festa, e aí sua mãe tá junto, seu pai tá junto, aí você tá... às vezes numa aí você briga. Ficou bêbado ou na briga, aí você contou no impulso, aí depois vai gerar um embate lá no meio da festa, vai ficar ruim pra você, ruim pros seus pais. Então um conselho que a gente der, tipo... Tem uma conversa, chama num canto, espera um momento mais calmo, que vai estar só vocês. Porque assim, infelizmente é difícil pros pais também, né? Eles têm os processos dele. É complicado a gente ter que pedir paciência pro LGBT, nós, que sofremos uma vida inteira, e aí tem que ter paciência com quem não sofreu com isso, eu meio que não concordo, sabe? É esse o meu pensamento. Tipo assim, o que eu tenho que preocupar é comigo. Eu que tô, no meu caso, fiquei 25 anos sofrendo enrustido, agora tem que ter paciência com quem nunca sofreu com nada, que é os meus familiares, e vou ter essa paciência com ele. E era esse o meu primeiro pensamento. Mas, pensando num bem-estar que a gente precisa prezar pela nossa família, pela nossa saúde mental, pela nossa segurança, eu consegui transpassar essa barreira de entender que as pessoas, às vezes, tem uma outra... A gente tá numa geração que os nossos pais, nossos avós, veio
veio de uma outra geração. É um outro pensamento. Eles foram bombardeados com pensamentos homofóbicos, racistas, machistas a vida deles inteira. Então, por mais que eles não sofram diretamente com isso, indiretamente eles sofrem. Hoje eu consigo falar isso porque na época que eu contei pros meus pais, a gente se machucou muito. Eu me machuquei muito, meus pais se machucaram muito. Porque a gente brigava muito. Eu falava, ai não, vocês têm que me aceitar assim, não sei o quê. E minha mãe falava, calma, eu tô tentando isso. E eu não queria esperar ela tentar. Então o que eu falo de ter paciência é porque os pais, eles vão se esforçar. Sim. Se for o pai que te ama, que vai te respeitar, eles vão se esforçar pra te aceitar. Se for desse lado que você já conversou, você já sondou, percebe que sua família é aberta, digamos assim, a entender o assunto, às vezes vai ter um processo da pessoa tentar entender isso também. Porque acontece muito isso, tem um discurso liberal. Ah, não, tem que ser feliz mesmo, eu gosto do personagem da novela. O do vizinho tá ok, mas é o meu mas filho. Na hora que a pimenta vem no meu olho, aí não quer. E às vezes vai acontecer essa resistência. Na verdade, é bem provável que aconteça. Com vários discursos. O discurso é que tem medo que te agridam na rua. O outro discurso é, mas não precisa ficar mostrando. O outro discurso é algumas coisas que vão sendo desconstruídas. E é legal a gente entender, porque eu precisei entender isso também, aos poucos. Você vai ajudar essa pessoa a entender a sua realidade aos poucos. Não conta que é gay, vai devagar. Se a gente consegue entender que os nossos pais estão ali, por mais que eles estejam com dificuldade, mas eles estão abertos a um processo de desconstrução, é legal a gente entender que ninguém nasce 100% desconstruído. Nem você. Nem a gente. Se a gente não se assumiu, de cara, é porque a gente precisou passar por um processo de desconstrução. Que é esse sofrimento que eu falei. Eu fiquei lá 25 anos sofrendo. Sim, foram 25 anos me desconstruindo. Eu não posso desconstruir e querer que meus pais se desmontem em 1 minuto. Que eu chego e falo, oi, tudo bem? Tem pai que vai ser incrível, gente. Tomara, e eu rezo pra que os seus sejam assim. Não, tem casos que eu fico muito feliz que a pessoa nem precisa se assumir. Exato. Os pais já sabem, tipo, a criança já chegou com o namorado, a namorada. Tudo bem, entendeu? Seria o ideal, seria a história perfeita. Isso que vai ser um dia. Sim. Né? A gente sabendo que a pessoa também tem um processo, eu acho que facilita um pouco da gente conseguir entender. Porque você fala que é gay, que é lésbica, que é trans, ouve o que a pessoa tem a dizer, tenta dar o seu ponto de vista. E eu tô falando, gente, que esse diálogo é possível porque é aquilo que a gente conversou. Você já sondou, você já viu que você está seguro e que não tem problema você falar sobre isso. Eu vou reforçar durante o vídeo inteiro sobre a sua segurança. Isso é o mais importante. A sua segurança física e a sua segurança psíquica, segurança mental. Porque, infelizmente, o índice de suicídio hoje é absurdo. Entendeu? O índice de, como eu já falei, de mortes LGBTs é monstruoso. A gente precisa se proteger. Nesse caso, então, que você está conversando com essa pessoa, dê um tempo para essa pessoa também. Não precisa virar uma briga, não precisa virar... Ouça o que ela tem a dizer. Às vezes, inclusive nessa conversa, você descobre que o seu familiar, às vezes, ele não é tão aberto como ele dizia ser. Às vezes ele não aceita, às vezes ele não quer. E aí, qual que a gente vai fazer? Qual que é a estratégia que eu aconselho vocês a fazerem? Procurar sua independência, então. Em vez de ir lá, correr o risco de rolar uma agressão física, de ser expulso de casa, qualquer coisa do tipo, morte, você vai procurar sua independência. Você já ouviu o que ele tem a dizer, você falou o que tem a dizer, e aí trabalhe nisso. Eu sei que é duro falar isso, gente. Eu não queria ter que dar essa dica. Mas quando a gente preza pela nossa segurança, a gente precisa ir com calma, não é? Sim. Então vamos fazer uma revisão aqui antes da gente concluir o vídeo. Primeiro, a gente vai descobrir e aceitar que não existe uma receita. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por mais que você esteja vendo esse vídeo, viu os nossos vídeos, viu de outros youtubers, de outros amigos, não necessariamente vai ser igual. É bacana a gente saber disso. A segunda coisa que a gente vai fazer é sondar a pessoa que a gente quer conversar. Que é aquela pessoa que a gente tem uma ligação afetiva super próxima, que vai proteger a gente, vai cuidar da gente. Então a gente, mesmo sabendo desse vínculo, nós vamos sondar essa pessoa, certo? Perguntar sobre assunto, dar dicas. Rolou, legal, é alguém que tá aberto, vamos ter a conversa, que é a parte mais difícil. Chama essa pessoa num canto, fala, eu preciso muito conversar com você, e fale da maneira que você se sentir mais confortável. Gente, se sentir vontade de chorar, chora. É um momento de desabafo. Na hora que eu falei pra minha mãe que eu era gay, eu deitei no colo dela, que nem um bebê, gente. Eu também chorei muito. Ela me colocou no colo dela e eu chorava de gritar. Pra mim foi um choro da vida, assim, porque foi a primeira vez que eu pude falar pra minha família, pude falar pra minha mãe que eu era gay, e que eu tava angustiado com isso. Então, foi muito bom esse choro, não precisei segurar. Tem gente que quer se mostrar o fortão, a fortona, não precisa. Se você sentir vontade de chorar, quer abraçar com quem você tá falando, abraça, chora, porque é um momento muito importante, muito especial, né? E depois que você encontrou um apoio em uma pessoa, você pode procurar uma segunda pessoa. O Matheus, ele contou primeiro pra uma amiga, depois pros pais, depois não pra uma necessariamente prima. a ordem, como a gente já falou, não tem receita, não necessariamente a ordem precisa ser seu pai, sua mãe. Pode ser um amigo primeiro, aí depois você conta pra um tio. Primeiro eu contei pra um amigo, pra minha prima, depois eu contei pra uma amiga,
amiga, depois eu contei pro meu tio, depois eu fui contar pros meus pais. Sim. Então a ordem também é o que você se sentir mais confortável. Quanto mais confortável. apoio você for tendo, melhor pra você, mais segurança você tem pra falar sobre isso. Segurança em todos os sentidos também. Se nesses casos, tudo isso que a gente falou então, concluindo essa revisão, é um caso arriscado, é um caso que rolou talvez uma agressividade, uma resposta meio torta, alguma coisa meio bad, o que a gente vai fazer então? Vamos procurar nossa independência. Com certeza vai ter gente perto de você que vai te aceitar e vai te amar. Você não vai ficar sozinho nessa. Com certeza. Nem que você precise falar com a gente no direct, com um melhor amigo, com alguma coisa. Então, isso já é um apoio, um suporte emocional. Pra gente continuar caminhando e lutando. É de resistência mesmo, gente, é de luta. Conseguir a nossa independência e aí, pronto, não importa, certo? Certo. Agora, caso não, rolou uma resistência leve, mas você percebe que o que as pessoas precisam ao seu redor é de tempo, dê tempo a elas, entendeu? Você se ajuda e ajuda elas a entender isso também, com calma, com amor, com respeito, pra que você se sinta seguro, apesar de tudo. A gente fala de tempo, mas uma dica que eu quero dar é assim, você contou, teve aquela conversa, vocês choraram ou também não chorou, aceitou e tal, pararam de falar assim, passou a Falar conversa. sobre o assunto. Pararam de falar sobre o assunto. Passaram uns dias, ninguém mais tocou no assunto, é legal falar de novo, ver se a pessoa tá bem. Sim. Você que é mãe, está vendo esse vídeo, vê se seu filho que se assumiu tá bem, como que anda lá o sentimento. Porque às vezes é legal falar, né? Soltei a bomba e aí tipo, pronto, vou ver, minha vida acabou. É legal você voltar, ver como que as tocar pessoas no estão, assunto. tocar no assunto. Um dos grandes males da humanidade, gente, é a gente fugir de conversa. A nossa comunicação é péssima, sabe? Porque a gente não consegue falar. Então é isso que o Matheus falou, é muito bacana. Às vezes tá um negócio legal, mas ninguém tá meio mal resolvido. Resolve então. Tá um clima bacana? Resolveu? Toca no assunto. Fala, viu, então, sobre isso. Tá tudo bem? Você quer conversar? Eu preciso conversar, eu não tô bem. E fala. A análise, a terapia fala muito disso. Põe pra fala, tem fala, tirar aqui, ó, da boca. Isso é muito bom, entendeu? Mas, pra finalizar o vídeo, a gente vai dar a lição maior de todas. Isso serve pra todos os casos. Todos. Tudo isso que a gente falou, todas as possibilidades. Na verdade, essa seria a primeira lição. Mas a gente decidiu concluir o vídeo porque é a mais importante. Que é, acima de tudo, acima de todos, quem precisa aceitar e amar é você. Você precisa se aceitar. Você precisa se amar. Se cuidar. Quando a gente se ama, tudo isso é consequência. Quando a gente se ama, a gente não vai fazer nada que arrisque a nossa vida. Porque a gente se ama. Porque a gente se cuida, né? Você não vai pensar besteira, sabe? Essas coisas que o povo fica pensando de vai morrer, que não vai dar tudo certo. Que é horrível isso. Quando a gente se ama, a gente se aceita, a gente se cuida e se protege. Existem casos, e já falamos isso em outros vídeos, a gente não conseguir se amar. Isso é muito difícil. Eu me odiei por muito tempo. Por mais que eu saiba, o amor de Deus acima de tudo, eu me odiei por muito tempo. Nesses casos, gente, se você estiver muito sozinho, eu vou deixar inclusive no card um vídeo que a gente falou sobre isso, procure ajuda de um profissional. Procure um psicólogo, um analista, liga no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, a ligação é gratuita, anônima. Você não precisa estar batendo uma angústia muito grande, liga lá, fala com eles. Procura uma assistência psicológica que existe na sua cidade. Tem muitos serviços que são gratuitos, que a gente pode encontrar em postos de saúde e tudo mais. Se você tiver uma condição financeira bacana, faça uma análise, procure um psicólogo. Mas apesar de tudo, se ame, se cuide e se proteja, tá? E se aceite. E se aceite. Você não tá sozinho. Isso me ajudou muito na época que eu pensava em suicídio, na época que eu tava numa depressão muito forte. Quando eu percebi, e inclusive era uma música católica que eu ouvia que falava isso, que quando a gente se dá conta de que existem outras pessoas sofrendo também, igual ou pior do que a gente, dá um pouco mais de força de pensar, tipo assim, não, eu não tô sozinho e eu vou conseguir. Esse vídeo é pra falar que você não está sozinho, mas que você esteja na bad, chorando, achando que não tem ninguém, confia no que eu tô falando. Vai passar. Você tem uma vida inteira pela frente. Você tem uma vida maravilhosa pela frente. A bandeira da comunidade LGBT não é um arco-íris à toa, sabe? É porque realmente é uma vida muito bonita, muito agradável. Você vai ser feliz, você vai amar, você vai se apaixonar. Aí você vai chorar porque você vai terminar com o boy, com a mina. E aí você vai conhecer outra pessoa, você vai arrumar um emprego, você vai pensar em adotar filhos, você vai viajar. Tem muita coisa pra você fazer, tá? A gente só não pode se desesperar, achar que é o fim do mundo e que vai dar tudo errado. Vai dar tudo certo. Confie no que eu tô falando. Eu te prometo isso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ser difícil no começo, ou às vezes não. Ou às vezes não, tomara que não. A gente torce pra que não seja difícil. Sim. Mas vai passar. Passa, fica tudo maravilhoso. Você casa, você vai morar com alguém, você adota. Ou você vai biscatear também se você quiser, tá se tudo quiser bem. também viver a vida. Entendeu? Só se protege, hein, gente? Pelo amor de Deus. Põe Usem camisinha, é verdade. Mas assim, vai dar certo. Esse vídeo foi mais pra gente compartilhar as nossas ideias, né? Nossas experiências e o que a gente acha que são umas dicas que ajudam na hora de você pensar no processo
processo de como se assumir. Mas lembra, não tem receita, tá, Tem gente? receita. A gente quis compartilhar isso com vocês porque chega muita mensagem mesmo perguntando: gente, tô a ponto de me assumir, não tô aguentando mais, isso aqui. A gente dá essas dicas, a gente Sim. fala tudo isso que a gente falou pra vocês de uma maneira mais resumida. Então por isso que a gente decidiu compartilhar aqui no canal. Quem sabe você tem um amigo que tá pensando em se assumir, Sim. mostra esse vídeo pra ele, ou se você tá querendo se assumir. Talvez tenha muitos pais que estão assistindo esse vídeo. Nossa, a tem. gente pode fazer Inclusive, um sabemos vídeo disso. para os pais. Vamos falar com os pais depois, tá? Você que é pai e mãe e Sim. assistiu esse vídeo até o final, a gente quer falar com vocês. Já já a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Sim. Gente, é isso. Se Muito inscreva nas obrigado. nossas redes sociais se vocês precisarem de qualquer coisa. Sabe uma coisa que vocês podem fazer também? Se você já é gay assumido, se você é hétero e tá assistindo esse vídeo, a gente pode ajudar de diferentes formas. Sondando as pessoas que você desconfia que é gay da maneira mais agradável possível, tá? Não tira ninguém do Gente, armário, olha, tá, gente? vamos falar sobre isso. Para de arrancar as pessoas do armário. Isso é agressivo, isso machuca, isso é horrível. Para com essa besteira, tá? Você que é hétero e você que já é gay assumido, lésbica assumida, aí fica tirando sarro do menino que você acha que é gay e expondo ele na frente de todo mundo. É. Vamos parar com isso. Agora, de uma maneira sensata, se você quiser chegar em alguém e falar assim, olha, tá tudo bem? Inclusive, a tia desse rapaz que conversou comigo, ela fez isso. Ela falou assim, olha, eu tô aqui, se você precisar conversar Mostrar sobre que alguma você coisa... é um porto seguro, Exato. né? Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Não precisa falar que a pessoa é gay, que você acha que ela é gay e tudo mais. Só deixa claro. Fala assim, olha, nada vai fazer eu deixar de te amar. Você nunca vai ficar sozinho. Isso ajuda muito, gente. Se você não conseguir falar com essa pessoa diretamente, manda esse vídeo pra ela de repente. Ou posta esse vídeo no seu Facebook, no WhatsApp. Fala, gente, olha que vídeo bacana. Porque de repente a gente consegue dar um apoio de alguma forma indireta pra pessoa, sabe? Sim. Tá bom? É isso aí, fiquem Beijo. em paz e vai dar tudo certo. Não esqueçam Vai. disso, tá? Vai dar tudo certo. A vida é maravilhosa. Beijo. Esse vídeo não deveria existir, mas... Não deveria assistir, gente, mas vai dar tudo certo. Pensa, será que nos nossos filhos já vai ser uma geração muito mais tranquila? Tem que ter essa esperança, né?